A parábola do semeador. Uma reflexão sobre o coração humano. Em certa ocasião, Jesus se dirigiu a uma multidão que o seguia à beira do mar. Ele subiu em um barco para que todos pudessem ouvi-lo, e com a serenidade de quem sabia o que dizer, começou a contar uma parábola que mudaria a maneira como muitos compreendiam a mensagem de Deus. Ele disse: um semeador saiu a semear. Ao espalhar as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Elas até brotaram rapidamente, mas, como não tinham raízes profundas, secaram sob o calor do sol. Algumas sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e as sufocaram. Porém, outras caíram em boa terra, e deram frutos. Algumas 30, outras 60, e outras 100 vezes mais. Após contar a parábola, Jesus deixou a multidão intrigada, e mais tarde explicou seu significado aos discípulos, revelando que essa história simples era, na verdade, uma profunda lição espiritual sobre os corações humanos e como eles recebem a palavra de Deus. O caminho. Corações endurecidos. As sementes que caíram à beira do caminho representam aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem. Seus corações estão endurecidos, como um solo pisoteado, incapazes de absorver a mensagem. Antes que a semente tenha chance de germinar, o inimigo, simbolizado pelas aves, vem e a rouba. Essas pessoas podem estar distraídas pelas preocupações do mundo ou fechadas para o chamado divino, permitindo que a verdade passe despercebida por elas. O terreno pedregoso. Corações superficiais. As sementes que caíram no terreno pedregoso representam aqueles que recebem a palavra com alegria inicial, mas sua fé é superficial, sem raízes profundas. Quando enfrentam dificuldades, perseguições ou desafios por causa de sua crença, rapidamente desistem. São como plantas que, ao enfrentar o calor do sol, murcham e morrem. Esses corações não permitem que a fé se aprofunde o suficiente para resistir às adversidades. Os espinhos. Corações sufocados pelas preocupações. As sementes que caíram entre os espinhos simbolizam aqueles que ouvem a palavra, mas deixam que as preocupações da vida, a sedução das riquezas e os desejos por outras coisas sufoquem seu crescimento. Embora a semente tenha começado a germinar, ela é incapaz de produzir frutos, porque os espinhos ao redor a esmagam. Esses corações estão divididos, tentando equilibrar a busca por Deus com as distrações e prioridades mundanas. A boa terra. Corações receptivos e frutíferos. Por fim, as sementes que caíram em boa terra representam aqueles que ouvem, compreendem e aceitam a palavra de Deus com sinceridade. Eles permitem que a mensagem transforme suas vidas, e o resultado é uma colheita abundante. Esses corações são férteis, abertos e dispostos a obedecer e viver segundo os ensinamentos divinos, produzindo frutos que beneficiam não apenas a si mesmos, mas também a outros. A mensagem da parábola, a parábola do semeador, é um convite para a autorreflexão. Jesus nos convida a examinarmos nossos corações e identificarmos que tipo de solo temos sido. Será que estamos endurecidos como o caminho ou superficiais como o terreno pedregoso? Talvez estejamos permitindo que os espinhos das preocupações da vida nos dominem. Ou, quem sabe, estamos cultivando um coração como a boa terra, onde a palavra de Deus pode crescer e frutificar abundantemente. Além disso, essa parábola nos lembra que a mensagem do Evangelho é semeada amplamente, sem discriminação. O semeador não escolhe onde lançar as sementes, pois a graça de Deus é oferecida a todos. No entanto, cabe a cada um de nós decidir como receber essa mensagem. Assim como uma boa colheita requer cuidado, trabalho e paciência, também precisamos preparar nosso coração, removendo as pedras da superficialidade, arrancando os espinhos das distrações e abrindo-nos para a transformação que Deus deseja realizar em nós. Que possamos ser como a boa terra, permitindo que a palavra de Deus produza frutos em nossa vida e, através de nós, toque a vida de outros. Pois, afinal,
a colheita é sempre maior do que a semente que foi plantada.